É maravilhoso, mais uma vez, as oportunidades de estar aqui. Obrigado, pastor Jair. Quero te parabenizar, que semana passada foi o dia do pastor. E é, foi o dia do pastor. E eu quero louvar a Deus assim pela sua vida e pela vida dos pastores que passaram no meu processo de servir ao Senhor. Nós precisamos entender que a gente sozinho, nós não vamos conseguir caminhar. E a ideia de Deus nem é que você faça nada sozinho. Você não vai aprender a orar, a ter intimidade com Deus sozinho. No reino de Deus, ninguém faz nada sozinho. Você precisa ser conduzido, né? Eu disse já há um tempo atrás aqui, que na bandeira do nosso estado tem uma palavra em latim que diz que eu não sou conduzido, eu conduzo. Então existe uma predisposição do paulistano em não se deixar ser conduzido. Diga misericórdia. E como essa palavra foi decretada por uma autoridade, né, da cidade que escreveu isso, espiritualmente, isso não é bom para nós. Porque isso gera em nós uma resistência. E quando nós resistimos, você resiste a tudo. Até o que Deus fala. Diga misericórdia. Quando o pastor Jair me deu a oportunidade de estar compartilhando algo com os irmãos aqui, eu já tinha 2 palavras escritas e falei, Senhor, e aí? Eu falo dessa palavra? Ele falou, não, daquela que está ali. Ó. A nova vida começou, agora você é um pescador. E eu quero compartilhar um pouco com você do que é a cepa. Talvez acho que você não saiba o que é. Talvez você não tenha noção do que é a cepa. E eu vou falar um pouquinho de como foi o meu processo de aceitar a Jesus, de estar na presença de Jesus, de ser ensinado, de viver numa fase de evangelho onde eu jamais estaria num púlpito do jeito que eu estou aqui agora. Sem uma gravata, sem uma roupa, sem um estereótipo, porque nós, naquela época, tínhamos pastores que havia um excesso muito grande de zelo. Não é, pastor, o senhor está falando mal dos pastores antigos? Não, é que os pastores antigos tinham um excesso de zelo tão grande, né, pastor Jair? De zelo tão grande. Eles se preocupavam com o sapato que a gente ia colocar, com a roupa que a gente ia colocar, porque ele não queria ver a gente cair. E a gente levou tempo para entender isso. E a gente resistia porque a gente achava que o cara era chato. O cara quer mandar até no meu cabelo. O cara quer mandar até na roupa que eu ando. O cara quer mandar nas festas que eu vou, no lugar que eu vou. Não, mas era um excesso de zelo. E com o tempo a gente entende que era um excesso de zelo. E os anos se passaram e Deus introduziu você nesta igreja, comunidade, pescadores de almas. E uma igreja que às vezes você olha e você fala assim, nossa, parece que não tem muita coordenação, parece que não tem muita ordem, parece que não tem um padrão a ser seguido, parece que não tem... Não, querido. O que eu e você precisamos entender que houve um tempo que jamais você poderia ter uma bateria no altar da igreja. Eu vivi um tempo de evangelho que jamais, isso aqui era consagrado, era de quem gosta de tocar rock, não era um instrumento adequado para servir a Deus. Eu olhava guitarra, contrabaixo, teclado, Deus me livre. Você tinha que fazer o louvor a Deus, era na voz e nas palmas. Eu me lembro, há uns anos atrás, que a gente competia na igreja quem batia a palma melhor. Né? Nós batíamos palmas melhor. Tinha uma moça lá, o nome dela era Rosângela. A Rosângela tinha uma palma que era tão fininha, né? E era tão afiada, que ela ficava batendo palma lá no fundo da igreja e nós aqui na frente respondendo para ela com as palmas. E os cultos pegavam fogo. E as reuniões pegavam fogo. Um dia eu fiquei de gancho uns 30 dias, que era normal, né, na igreja, eu ficar de gancho. Aí o que acontece? Porque eu fui fazer educação física, e quando eu fui fazer educação física, eu coloquei a roupa de educação física e desci o morro do Perialto e fui para a escola. Só que eu encontrei o líder do louvor no meio do caminho. E aí ele me mediu de baixo para cima assim, e não me falou nada, e eu fui embora. Ele já dorme no Senhor já, aleluia. E aí o que aconteceu?
Ele falou, rapaz, você é meu auxiliar na igreja. E você andando na rua do jeito que você estava andando. Não, eu estava indo para a educação física. Eu ia de quê? De quê que eu ia? Paletó e gravata? Mas aí não tinha jeito. Ele falou, não, você vai vestido normal, mas aí que você pega, você troca lá, você coloca o uniforme lá. Mas não anda na rua assim. Você está expondo seu corpo é o templo do Espírito Santo, e isso e aquilo outro. Falei, meu Deus do céu. Eu morrendo de vergonha. Teve uma outra vez que eu tomei um outro gancho também, que só Jesus. Era uma camiseta. Eu cheguei na reunião, eu vim do serviço, cansado, aquele ônibus Brasília lá, você nem vai saber o nome dessa aviação, que era a única que tinha aqui no Perialto ali, você tinha que andar até o Lago do Japonês, até o Tietê para poder pegar. E a gente tinha que ir pendurado daqui ao centro da cidade para poder descer. Se você quisesse trabalhar. Se você quisesse trabalhar, você tinha que ir pendurado. E minha mãe orando, porque naquela época eu tinha um problema de epilepsia, teve um dia que ela veio e viu eu pendurado no ônibus, ela falou, meu Deus, esse menino tem um ataque aí na porta, ele sai voando. Então, e Deus falava assim, ô anjo, guarda lá, porque esse aí é esquisito, ele está vendo que ele não pode. Mas eu tinha que ir trabalhar e eu estava assim. Então a gente viveu numa época do Evangelho, onde havia um excesso de zelo, um excesso de cuidado, que a gente só entendeu depois que nós compreendemos. E às vezes a gente não se dá conta de onde Deus nos colocou. Às vezes a gente não se dá conta do que Deus está fazendo para nos proteger, para nos guardar. E aí, eu me lembro que eu voltei do serviço, olhe para cá, e os irmãos estavam numa oração, eu estou falando para vocês aqui, eu estou me lembrando da corrente, né? Eu me lembro até da corrente que o pastor estava assim, e aí eu cheguei, e eu estava com a camisa desse jeito que eu estou aqui, ó. Só que era uma camiseta. Naquela época lá tinha uma marca de camisa, Lecoque, né? Muito bonita assim, que tinha desenho de um galo, uma coisa assim, vermelha. E eu entrei tô lá orando, tô lá na corrente orando e tal. Aí o pastor olha assim, fala assim, então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Obreiro não pode andar assim, ó. Aí a igreja cheia, igreja lotada de gente para orar. E ele me passou aquele sabão, mais 40 dias, só Deus. Só que eu era uma pessoa insistente. Eu me lembro que ele falava assim para mim, Marcelo, você não vai pregar, porque você está assim, você está assado, você está desse jeito. Mas pastor, eu nem lembrava mais que eu estava com a camisa daquele jeito. Ele falou assim, então você está 40 dias de gancho. Mas aí eu vencia ele pelo cansaço. Porque todo domingo, 7 horas da noite, eu estava lá. O culto começava às 7h30, 6h30, 7 horas eu estava lá. Aí ele mandava assim, Valquíria, vai lá no templo. Quem está lá para começar o culto? Ela saía no escritório e falava assim. Ela voltava lá e falava assim, o Marcelo. Aí ela... Aí ele, tá bom. Aí ele ficava esperando mais uns obreiros chegar. Aí chegava outro obreiro, chama a irmã fulana, a irmã Nália. A irmã Nália também já dorme no Senhor. Aí ele veio, Nália, começa o culto. No outro domingo, Valquíria, vai lá. Quem está lá no altar? Quem está lá no culto? Tem gente aí? Tem, pai, já está lotado. Quem está aí de obreiro? O Marcelo. Não teve jeito, ele teve que me chamar no escritório e falou assim, ó, eu vou te dar uma colher de chá. E ele viu a minha perseverança. Tal. Aí naquele dia ele falou assim, ó, um obreiro não pode andar assim, tem que andar desse jeito, tem que ter essa postura, tem que ter essa... Você está conseguindo compreender? Sim, pastor, quero pedir desculpa ao senhor, não vai acontecer mais. Vai lá, abre o culto lá. Pronto, era minha alegria era essa. Vai lá, abre a reunião. Antes de vir para cá, na semana, eu estava me preparando para vir aqui para buscar a Clau, que agora nós vamos embora. Essa semana nós vamos embora. O que aconteceu? Deus me fez lembrar de uma canção, só eu e o pastor Jair vamos entender isso, e a pastora Maria. E o Floriano. Deus me fez lembrar de um hino do Osés de Paula.
E esse hino diz o seguinte: quando voltares para mim, eu estarei a te esperar, com o meu olhar na imensidão do céu, ó meu amado Emanuel. Quando voltares para mim, e ele começa a falar nessa canção que ele vai estar esperando Deus o tempo que for necessário, porque ele sabe que Deus vai voltar para buscá-lo. Diga glória a Deus. Aí você fala: pastor, o senhor chegou nisso, o que isso tem a ver com a nova vida que começou agora e que eu sou um pescador? E o que isso tem a ver com a cepa? A nossa igreja, a nossa comunidade, ela tem um estilo, um processo, uma unção que foi dada por Deus, de que nós não estamos aqui para acusar ninguém. Nós não estamos aqui para crucificar ninguém no altar. Nós não estamos aqui para julgar quem é bom e quem não é bom. Nós não estamos aqui para dizer que esse é apto e aquele não é apto. Nós estamos aqui para manifestar a graça de Deus sobre a sua vida. Eu fui, pastor Jair, alvo dessa graça de Deus. Eu me lembro quando eu conversei com você lá no terraço, na Penha Brasil, quando nós estávamos lá na Penha Brasil, e nós conversamos lá no terraço, e eu não estava bem. Eu estava mal. Eu estava ferido. Eu estava destruído. E naquele dia, Jesus fez o que eles fizeram com os discípulos, que eu vou ler para você daqui a pouco. Ele se apresentou para mim de novo. Porque quando nós estamos caídos, quando nós estamos feridos, o que Jesus faz? Ele não nos aponta, Ele não nos condena, diga glória a Deus. Ele não nos cobra que a gente tenha uma postura decente. Ele diz: não, creia em mim que eu vou te restaurar com a minha graça. Eu perdoo. Eu restauro você. Você acha mesmo que uma latinha de cerveja vai impedir a graça de Deus de transformar você? Você acha mesmo? Você acha mesmo que algumas noites na prostituição vai impedir Deus de fazer uma obra na minha vida e na sua vida? Você acha mesmo? Deus diz o seguinte na palavra dele: diante dele todo joelho se dobra. Não tem essa conversa fiada. Não, aquele cara ali, ele é duro demais. Aquele cara ali, ninguém consegue. Deus consegue. Porque a hora que Deus falar para você, senta, você vai sentar. A hora que Deus falar para você, para, já deu. Você já viu aquele vídeo da menina? Deu por hoje. A hora que Jesus olhar para você e falar: ó, deu. Acabou para você. Chega de pecar. Chega de ficar no vai e volta. Chega. Acabou, irmão. E eu, quando eu cheguei nessa condição, já pastor, já realmente exercendo a minha função dentro da igreja, mas o que Deus me fez entender, que toda vez que você se ferir, é aqui que você tem que estar. E ele falou assim para mim: com pecado ou sem pecado? Você esteja no altar. Se você não tiver pecado, eu te derramo mais unção. Se você tiver pecado, eu derramo graça. E a minha graça, ela vai bastar na sua vida. E eu louvo a Deus pela igreja onde Deus nos inseriu nesses últimos anos, porque nós não estamos aqui para apontar ninguém. Às vezes é necessário eu ter que o pastor tem que me aturar, porque ele crê, ele consegue ver o que eu não conseguia ver. E eu digo a vocês que talvez outros pastores, outros apriscos, olhariam para mim e falavam: eu não quero esse rapaz aqui. Eu não quero esse rapaz aqui. Ele não está com a vida legal. Ele está com a vida torta. Não está casado. Não está com a vida restaurada. Mas Jesus se manifestou para mim na vida do meu pastor e me deu graça.
e me lembrou de onde eu caí. E quando ele me lembra de onde eu caí, não é para me condenar. É para dizer para mim, eu sei quem você é. Você é meu filho. Você é meu servo, eu vou te levantar quantas vezes for necessário. Eu só preciso ter coragem de estar diante do altar. Eu preciso ter coragem de estar diante dele. O meu ministério, a minha chamada, era para ter sido sepultada há anos. Era para ter sido destruída há anos, se eu estivesse vivendo um modelo que eu vivi no começo da minha chamada. Mas Jesus fala não. Ele precisa de graça. E Deus não está, eu não estou dizendo aqui, querido, que os outros lugares, que os outros apriscos eram apriscos ruins, eram apriscos que não me ensinaram nada. Não! O que eu estou querendo dizer para você, que quantas vezes for necessário, Deus vai se manifestar com a graça dele, e aí é você que precisa decidir aceitar e dizer, não, Deus, eu me submeto. O Jair sabe que eu levei tempo para levar o Jair na minha casa. Foi ou não foi, pastor Jair? Meus irmãos não vinham aqui. Minha família não vinha na igreja. Às vezes eu vivia uma vida que eu orava, clamava ao Senhor, mas dentro da minha casa eu não era, eu não tinha honra. Irmãos, eu estou quilômetros da minha casa, dos meus irmãos. Meus irmãos vão comprar um carro e eles ligam para mim, que é a minha oração. Porque eles falam, você é um homem, e se Deus orar, Deus ouve você. Nós sabemos que Deus ouve você. Porque o que Deus quer ver em nós é uma transformação. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jair, a pastora Maria e o pastor Floriano. Porque quando eu cheguei aqui, eu sei em que estado eu cheguei. Eu sei em que posição que eu cheguei. E eu tive acesso à graça. Eles se deixaram ser usados como instrumento. E Deus te chamou aqui nessa manhã para te falar para você da graça. E se você se submeter, e se você decidir de verdade a viver essa identidade que Deus te deu, que a sua vida nova, ela já começou. E ela não começou ontem, ela já começou desde o dia que você recebeu a Cristo. E não tem nada que possa roubar ela. Não tem o adultério, não tem lascívia, não tem prostituição, não tem bebedice, não tem obras da carne, não tem nada. Porque diante de Deus todo joelho se dobra. Diante de Jesus todo joelho se dobra. E diante do sangue de Jesus tudo é purificado e santificado. Você só precisa entender que você precisa se deixar ser conduzido. Se deixar ser tratado. Eu louvo a Deus por ter um discipulador. Eu louvo a Deus por ter alguém que me ajude a corrigir as minhas rotas. Não para me condenar ou para me crucificar. Mas para podar o que precisa ser podado, para que eu possa gerar e dar mais frutos. Eu gostaria de ler com você, para a gente orar. Eu quero ter esse tempo de oração com você. João capítulo 20. E você vai entender que esse processo não é uma exclusividade minha. Não é uma exclusividade, Rogério, da minha vida e da sua vida. Isso já aconteceu anos atrás. Anos atrás, Pedro fala com veemência, olhe para cá. E quando Pedro falou para Jesus, ele estava sendo sincero, ele falou, Jesus, eu morro por sua causa. Eu enfrento qualquer coisa por você. Eu já até cortei a orelha de um homem por sua causa. Então ele teria coragem, sim. Ele estava sendo sincero, sim, quando ele disse, eu vou te servir e eu não vou negar o Senhor e eu vou morrer pelo Senhor. Diga glória a Deus. A grande maioria de nós também fizemos isso anos atrás. Recebemos a Cristo como Senhor e nosso Salvador. Declaramos nas águas do batismo, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, diga glória a Deus. Escreve o meu nome no livro da vida.
Mas a partir do momento que nós começamos a caminhar, nós tropeçamos, né, Wellington? Nós erramos, nós esbarramos na nossa falta de caráter, esbarramos na nossa má natureza e caímos. E quando caímos, o que Deus espera de mim e de você é que nós não venhamos diminuir a graça dele sobre a nossa vida. Não é que Deus é conivente com o seu pecado. Olhe para cá, não é que o pastor estava sendo conivente com as coisas erradas que estavam na minha vida, mas era a manifestação da graça de Deus. Quando a graça de Deus se manifesta, nós entramos no caminho da restauração, João. Nós estamos no caminho de entender quem nós somos. Você é filho. Deus fez de você pescador de almas. E aonde o seu coração, a sua alma, o seu espírito tem que estar focado nisso. E eu e você estamos querendo fazer tanta coisa. A gente quer ser faxineiro, quer ser pedreiro, quer ser engenheiro, quer ser médico. O que mais aí? Hein? Quer ser um monte de coisa. Mas só uma coisa importa você ser. Cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Você quer ser feliz? Você tem que cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Esses dias atrás eu disse para os jovens lá da igreja, falei, queridos, vocês estão fazendo o caminho ao contrário. Vocês estão aqui na igreja, querendo voltar para o mundo, conhecer as coisas do mundo, e gente que está lá no mundo já está dizendo para você que não deu certo. Você acha mesmo que vai dar certo com você só porque você tem a internet? Já tentaram fazer isso, não deu certo. Já tentaram voltar atrás, não deu certo. O povo no deserto, olhe para cá. O que eles falaram para Deus no deserto? O que eles falaram na hora da dificuldade? No Egito era melhor. Falaram ou não falaram? Não, no Egito é melhor. No Egito é melhor. No Egito nós tinha comida. No Egito nós tinha... É tudo escravo. Tudo escravo comia pepino e cebola. Não, no Egito era melhor. Pelo menos a gente tinha um lugarzinho quente para dormir. Pelo menos a gente tinha isso. Pelo menos a gente tinha aquilo. Pelo menos a gente tinha aquilo outro. Pelo menos a gente tinha aquilo outro. E Deus no céu assim. E eles acharam que Deus não ouviu. Aí Deus fala assim, Moisés, eu ouvi. Eu ouvi. E eu vou fazer o que eles falaram. Porque no calor da murmuração deles, eles disseram, melhor para nós morrer no deserto. Deus falou, tá bom, vocês vão morrer no deserto. De 20 anos para baixo, vai entrar em Canaã. O resto vai ficar tudo no deserto. Eu vou cumprir o que você está falando. Irmãos, quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, o fato de você não vir mais no culto não quer dizer que você está isento para fazer o que você quer, não. Você continua ligado com Deus. Deus continua com a mão dele estendida sobre a sua vida. Às vezes a pessoa tem aquela falsa noção de que se ela não estiver no culto, Jair, eu não estou na igreja, eu não estou indo na cepa, eu não estou prestando culto, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso viver a vida que eu quiser. E eu quero dizer para você, não pode não, porque a sua nova vida já começou. A sua vida nova começou. E Deus, ele não volta atrás no que ele falou. Deus, ele não muda, diga glória a Deus. Ele tanto não muda, porque ele não é baseado, meus irmãos, naquilo que eu faço de certo ou que eu faço de errado. Porque Jesus disse, eu tenho uma obra do meu Pai para cumprir. E Deus vai cumprir. Às vezes tem pessoas que elas leem muito Apocalipse, e elas falam, nossa, mas Apocalipse vai ter a besta, vai ter isso, vai ter um monte de coisa. Mas eu vou te dar uma dica para você. As coisas de ruim de Apocalipse é para rebelde. Para fiel, não vai passar por aquilo. Então você não se preocupa com essas coisas. Tem que se preocupar em ser fiel. Você tem que se preocupar em ser o que Deus te chamou para ser. É para mim ser pescador? Então eu quero ser pescador. É para mim ser filho? Então eu vou viver como filho. Diga glória a Deus. Como uma pessoa restaurada. E não achar que porque eu não estou tomando mais ceia, eu não estou mais colocando aquele estereótipo de cristão, que eu posso fazer qualquer coisa. Não pode não, porque você foi comprado com o sangue do Cordeiro.
E tem lugar que não é mais o seu lugar. Tem lugar que você não deve estar mais. Que você não deve colocar mais os seus pés lá. Tem relacionamento que você não deve viver. Porque Deus não tem isso para você. Não, mas eu sou jovem. Tem um comichão, tem algo dentro de mim que me leva. Deus sabe disso, que é a má natureza. Mas se você se submeter à graça, Deus te restaura. Se você se submeter à graça, Deus te liberta. Se você se submeter à graça, Deus transforma o seu paladar. Transforma ou não transforma? Deus transforma o seu olhar. Deus transforma a sua vida. É uma decisão. É uma decisão que você precisa ter. A palavra de Deus diz: nada nos separará do amor de Deus. Capítulo 21 de João, verso 1 diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Verso 3, disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós, vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Querido, Deus não chamou Pedro de mentiroso. Deus não chamou os discípulos de incrédulo. Deus não chamou os discípulos de falso. Ele falou: meus filhos. E essa é uma identidade que você não vai conseguir apagar, mesmo você errando. No final dos meus dias e dos seus dias, você vai ser chamado de filho. Você só precisa saber se você vai ser chamado do filho rebelde ou filho obediente. E você vai ter que tomar essa decisão. Então, quando eu e você somos conduzidos de verdade, a condução, o ser conduzido, é você ser guiado para você ser curado e ser restaurado. Você acha mesmo que o evangelho é só isso? Você acha que é isso que é evangelho, João? Levantar domingo de manhã, vir aqui, bater palma, cantar e ir embora para casa? Isso é evangelho? Deus me livre. Você acha que o evangelho é isso? Semana após semana, você trabalha, vive a sua vida. Aí no domingo você se reúne aqui, sente um pouquinho da graça de Deus e vai embora. É isso que é evangelho para você? Não, o evangelho não é isso, querido. Então se você está vivendo esse estilo de vida, você não está experimentando a manifestação de Jesus na sua vida. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus transforma as situações. Primeiro a sua. E depois ela vai manifestar quem está à sua volta. Eu digo, disse você já há um tempo atrás aqui, eu só vou repetir porque algumas pessoas eu sei que não ouviu isso. Olhe para cá, uma ocasião que eu fui na Barra Funda, nos primeiros trabalhos que eu tive lá, eu trabalhei mexendo com piscina, vocês imaginam, né, desse tamanho, mexendo com piscina. E eu me lembro que eu entrei na loja da Carla, uma família de judeus, e a Carla não tinha vendido nada naquele dia. E aí quando eu começo a conversar com ela, estou saindo, eu estou vendo ela para toda hora: pera um minutinho. Entrou umas 20 pessoas depois de mim. Aí eu falei: Carla, eu vou embora, que eu estou vendo que você está ocupada. Ela segurou no braço e falou: não, vai não, você vai ficar aqui. Ela falou assim: por quê? Eu falei: porque eu estou aqui aberto desde as 8 horas da manhã, Marcelino. E eu não vendi nada. Você colocou o pé aqui, eu já atendi 20 pessoas. Fica aí. Vê um café para ele. Vê um café. Senta aqui. Vê um café para ele. Fica aqui. Eu falei: mas cara, você está doido? Ela falou: não. Tem alguma coisa aí na sua vida aí? Porque eu estou aqui com esse comércio aberto. E eu precisava pagar uma conta, já entrou 20 pessoas aqui. E eu não estava vendendo nada. Você nunca percebeu isso, não? Que
Que você entra numa loja, não tem ninguém, daqui a pouco você coloca o pé. Você acha que isso é o quê? É coincidência? Não. É a presença dele na sua vida. Que talvez você não perceba mais, como os discípulos não percebiam mais. Eles tinham perdido a sensibilidade. Estavam leprosos. Você sabe o que a lepra faz? A primeira coisa que a lepra faz, você perde o que? Você perde a sensibilidade. Está leproso. E quando você está leproso, Jesus pode estar do seu lado. Vem cá, Maurício, por favor. Jesus pode estar assim, ó. Põe o seu ombro sobre mim aqui. Jesus pode estar assim, ó. Jesus está assim sobre você, ó. Me abraça aí. Jesus está assim, ó. Só que você não sente. Está leproso. Porque quando você sente, Jesus faz assim, o que você faz? Faz assim, ó. Você faz que nem João. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Eu e você precisamos entender isso. E isso é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Não é o discipulador, não é a igreja. Porque a igreja não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, não está fazendo aquilo outro. Não, querido, você precisa entender que a chave para resolver os problemas dos seus pecados é você se deixar ser conduzido. É você se deixar ser tratado. É você deixar o orgulho. Você sabia que tem pessoas que têm um orgulho humilde? Nossa, inventou. Que orgulho humilde? Aí eu não falei nada para você, porque eu não queria te incomodar. Não, mas é orgulho mesmo, não é humildade. Ele não falou porque ele tem orgulho. Ele tem orgulho de dizer assim, não, a minha roupa aqui precisa costurar. Ele tem orgulho, ele não quer falar, ele quer esconder. E a pessoa fala isso, que ela está dizendo assim, não, é que eu sou humilde, eu não gosto de incomodar. Eu não gosto de falar para as pessoas que eu não estou bem. Mas eu falo porque eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Eu não quero andar com as cargas. E esses discípulos aqui, nós não estamos falando de gente, olha para cá. Nós não estamos falando de gente, irmãos, que fala com Jesus de vez em quando. Nós não estamos falando de gente na Bíblia que fala com Jesus a hora que deu vontade. Nós estamos falando de homens que andaram com Jesus 3 anos. Como é que você anda com uma pessoa por 3 anos, vendo essa pessoa fazer milagre, fazendo milagre junto com essa pessoa aparece na sua frente, você não sabe quem é. Você está com os olhos fechados. Porque se Deus não abrir o seu entendimento, você não vai conseguir. Então você precisa ser conduzido. A sua nova vida ela já começou. Começou quando, pastor? Quando eu entrei aqui nessa igreja? Não! Quando você entregou a sua vida para Cristo, a sua vida nova começou. E você precisa viver por ela. Você não pode mais tomar as decisões da sua forma. Você não pode mais voltar a fazer o que você foi fazer. O que os discípulos fizeram? Vou voltar a pescar. Vou voltar. Não, risque essa palavra do seu vocabulário. Que voltar nada. Eu vou avançar. Esse processo de largar as redes, esse processo, meu irmão e minha irmã, de largar o cajado, não é estratégia nova minha e sua, não. Já tentaram fazer isso, não deu certo. Os discípulos falaram, Pedro fala, eu vou pescar. Os outros discípulos, nós também vamos. Eles nem sabiam para onde ia. Não, mas nós também vamos pescar com você. Voltaram aos princípios errados. Mas para Deus, eles não deixaram de ser filhos. E eu quero te dizer nessa manhã, você é filho. E Deus está, através dessa palavra, se manifestando de novo para dizer para você, você é filho. E se você se submeter, você vai ser alimentado, você vai ser curado, diga glória a Deus. Vamos lá no texto, verso 6, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido
e lançou-se ao mar. Olhe para cá. O que fala de você estar despido? Pedro não estava não só leproso, não só insensível à presença de Deus, mas estava nu. E o que é estar nu para Deus? Vou pedir para você ficar de pé e me ajudar aqui, meu amigo. Você mesmo. É você mesmo, sobrou para você. Quem mandou? Então, o que é? Não, fica de frente para mim, porque você não fica com vergonha deles. O que é você estar insensível? O que é você estar nu diante de Deus? Queridos, como que é feito um tecido? Como é que é feito o tecido? Vamos lá. Se as irmãs não souber, eu vou jogar água em vocês. Né? O que é um tecido? Como é que é feito o tecido? Como é que é feito o tecido, irmão? É uma linha que sobe e uma que vai assim. Não é assim? Não é assim? Não é assim que faz o tecido? Você está vendo esse tecido bonito aqui, mas se você for olhar a fundo, você vai ver que tem uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui. Nu diante de Deus é quando eu paro de ter atitude de justiça com Ele e paro de ter atitude de justiça com Deus. A minha atitude de justiça com Ele é dizer que Deus ama Ele. E não importa, Ele é filho. Pastor, mas eu tenho algo que eu posso falar sobre a vida dele ou sobre a vida dela. É verdade, você até tem, mas o Cristo entra na frente dele e fala, não, ele é meu filho. Ele é meu filho. Ele é meu filho. Diga glória a Deus. Obrigado. Ele teve que abaixar, né? Então, eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, que quando eu e você deixamos as nossas atitudes, e aí eu quero puxar aquela palavra que o Wellington pregou para nós semana passada. Eu deixo de fazer justiça. Eu deixo de pregar. Eu deixo de levar a palavra. Eu deixo de manifestar amor ao próximo. Diga glória a Deus. Eu deixo de me relacionar com as pessoas. Então não tem essa linha. Eu não tenho linha de relacionamento. Eu não tenho linha de contato com ninguém. Não, eu só falo com Deus. Não, eu não falo. Eu não falo com o Wellington. Não, eu só falo com Deus, Wellington. Não, eu não falo com o Maurício. Eu só falo com Deus. As suas vestes só tem uma linha. Você quer andar com a roupa que só tem uma linha? Se imagine aí, andando com uma roupa que só tem uma linha. Ou uma linha de pé ou uma linha deitada. Você está nu ou não? Vai aparecer a sua nudez ou não vai? Para cobrir a nudez, são duas linhas. Para cobrir a nudez, a sua veste precisa estar completa. Então não adianta só eu adorar a Deus. Não adianta no domingo eu ficar aqui, aleluia, aleluia, aleluia. E no domingo, e na semana, alguém olha para mim e fala assim, então, eu estou querendo largar minha esposa. Eu estou querendo matar um. Você fala, o mundo está perdido, né? Nossa, está querendo matar um. Nossa, o mundo está perdido, né? Nossa, eu quero tacar o meu filho na parede. Nossa, é verdade. Nossa, criança hoje... Nossa, as crianças hoje, aleluia. É verdade, dá vontade mesmo. Dá vontade melhor nem ter filho. Cadê o ato de justiça? Cadê a graça? Cadê a palavra de restauração? Cadê a palavra de cura? Cadê a atitude de amor? Não tem, não tem. É só com Deus. É só com Deus. É só com Deus. E quando nós estamos nus diante de Deus, o Senhor não pode fazer nada por nós. Porque Ele diz que às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós e ver, não, Deus, o que está me atrapalhando? O que está atrapalhando em mim, está atrapalhando o Senhor de agir na minha vida? Você precisa se fazer essa pergunta. O véu foi rasgado justamente para que você não se apoie em ninguém. E não coloca pastores e líderes no lugar onde deve estar. Não sou eu que vou velar pelo seu pecado. É você mesmo que vai fazer isso. O meu papel é só te ensinar. Te ensinar como fazer. Te lembrar como fazer. Mas é você que precisa se levantar, vir diante de Deus e dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu me submeto. É melhor eu passar vergonha com o Senhor do que eu ser envergonhado pelo diabo aonde eu estou. Diga misericórdia. E os discípulos,
conversa com Deus. Pedro se apresenta diante de Deus no estado que ele estava. O verso 7 diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava, né? Essa parte eu já li, porque Pedro havia despido. Verso 8: mas os outros discípulos vieram ao barquinho, puxaram a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Verso 9: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Diga graças a Deus. Verso 12 e último: disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Feche sua Bíblia, olhe para cá, diga graças a Deus. Eu não sei se você gravou bem o que foi dito aqui no último versículo, verso 14. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestou. Já era a terceira vez que ele se manifestou. E nessa manhã você precisa entender quantas vezes mais Deus vai precisar se manifestar para você viver a chamada de Deus na sua vida. Quantas vezes? Precisa de mais um encontro? Precisa de mais uma vigília? Precisa de mais um culto? O que precisa? Quantas vezes mais Deus vai precisar se manifestar nessa casa para poder curar você? Para você tomar a decisão de dizer: não, Deus, eu te entrego tudo. E tudo é tudo, querido. Eu sei que os adolescentes ficam tudo doido, né? Os adolescentes, os mais jovens, doidos para buscarem relacionamentos, doidos para se envolverem. E eu quero dizer uma coisa para você: tem adulto que se envolve sentimentalmente com alguém, e quando ele é frustrado, ele mata. Isso é um adulto que já deveria saber controlar suas emoções. Você imagina você que nem aprendeu ainda a fazer isso. Se você tiver uma decepção, o que acontece com você? Mas Deus, nessa manhã, Ele está aqui para te dizer para você: eu estou me manifestando de novo. Para dizer para você parar de viver do jeito que você está vivendo. Porque a sua nova vida, ela já começou. Eles não eram mais pescadores, queridos. Eles não tinham mais que voltar a fazer o que eles faziam antes. Eles tinham que viver como filhos. Você é filho. Você precisa viver como filho. E naquela minha trajetória, pastor Jair, naquele café que nós tomamos lá, que eu não me esqueço, Deus estava dizendo para mim: você é filho. Você tropeçou. Você errou. Você tem coisas para corrigir. Mas na nova vida, você tem graça. Na nova vida, você tem graça. Na vida antiga, nós não temos. As pessoas colocam um rótulo em nós e aquele rótulo vai nos seguir o resto da nossa vida. É ou não é verdade? Você se considera bom em matemática? Sim ou não? Considera não? Tem certeza? Vamos ver se a igreja é bom, para nós fazermos orar. Você consegue colocar uma folha aqui branca e escrever aqui para nós? Consegue colocar a calculadora aqui? Não? Consegue não? Não tem problema, então eles vão fazer assim. Queridos, eu gostaria que você repetisse, que você dissesse para mim, qual foi os benefícios que Jesus te deu. Se você conseguir, você fala para... consegue, ó. Os benefícios que Jesus te deu, tá? Nós vamos chegar aqui aos benefícios. Eu vou te ajudar. Um dos benefícios que Jesus nos deu foi a vida eterna. Tá, qual é o outro? Qual é o outro, querido? Qual é o outro, igreja? Se você não souber o benefício, eu vou te bater. Um benefício foi a vida eterna. Qual o outro? Vamos lá.
Ele não te deu redenção, não? Ele não te deu perdão, não? Ele não te deu salvação, não? Deu? Ele não te curou? Ele não te libertou? O que mais que ele fez? Ele te deu comunhão com o Pai? Que mais? 8. Ele te deu uma vida abundante. 9. Na vida eterna já foi. Ele te amou. É isso? Amor. 10, né? 10. Vamos chegar no 10. Coloca o número 10 aí. 10 vezes 0. Quanto que é a igreja? É verdade? Então vamos melhorar esse 10. 10 mil. Põe 10 mil aqui. Vezes 0. Quanto que é, igreja? Nós vamos chegar lá. 10 vezes 0. 10 mil vezes 0 é quanto? Ah, não, mas vamos aumentar, gente. 120 mil. Põe aí. Vezes 0. Não, aí 120 mil. 120 mil. Vamos lá. Ponto, isso. Vezes 0. Quanto que é a igreja? Vamos parar por aqui. Jesus pode te dar 120 mil benefícios. Mas se as suas atitudes for 0, você continua com 0. Porque o segredo não está em aumentar os benefícios. Ah, Deus tem que aumentar a unção. Deus tem que aumentar o poder. Hein, Jair? Deus tem que aumentar isso. Deus tem que... Não, porque se ele aumentar, não vai adiantar nada. Se você continuar fazendo nada. Você conseguiu entender? Não é porque o problema não é aumentar. Não adianta Deus aumentar o poder. Não adianta Deus aumentar os benefícios. Não adianta Deus aumentar a graça. Mas se as suas atitudes for 0, você vai continuar sem ter resultado. Coloca 120 aqui, 120 mil de novo. Deus te deu 120 mil benefícios. Vezes 1. Quanto deu? Você quer resultado? Faça apenas uma coisa. Se renda. Mas nem render você quer. Mas nem se render o cara quer. Nem se prostrar o cara quer. Então o que adianta os benefícios? Não adianta eu entregar os benefícios.